Fala, rapaziada, tô de volta. Dei uma sumida aí, tava estudando para um concurso, mas voltei, deu tudo certo e agora estou voltando com os vídeos. Então, no vídeo de hoje, vou simplesmente analisar minhas operações no mercado de opções há 2 dias antes do vencimento. Hoje estou gravando esse vídeo no dia 19 de agosto. O vencimento é na terceira sexta-feira do mês, ou seja, 21 de agosto de 2026. 2 dias antes. Eu poderia ter feito essa análise na semana passada, mas não tive tempo. Eu vou analisar agora, ver o que que dá para fazer, o que que dá para zerar de posição e já partir para outra, ou simplesmente só zerar uma posição. E aí você poderia perguntar, Diego, o que é zerar uma posição? Depois da vinheta eu vou te explicar. Zerar uma posição nada mais é do que você compra 100 opções. Vou dar um exemplo para você entender o negócio. Se você comprar 100 opções e vender as mesmas 100 opções, você está zerando sua posição. Se você vendeu 100 opções e recomprou essas mesmas 100 opções, você está zerando sua posição. Então, nada mais é do que simplesmente isso. Zerar uma posição é isso. Então, vamos mostrar aqui na tela o que eu vou fazer, né? Uma análise. Então, eu tenho aqui é a minha corretora Necton, um home broker. Eu tenho essas opções aqui, que são várias, né? Eu vendi, aqui é uma call, né? Alus H294 é uma call. Eu vendi 100 calls de Alus 3, ou seja, isso significa dizer que eu tenho no mínimo 100 ações de Alus, porque eu não faço venda descoberta. A venda descoberta é muito perigoso. Eu só faço vendas cobertas com o que eu tenho. Então, eu tenho no mínimo 100 ações de Alus, então eu vendi 100 calls de Alus, ou seja, eu criei uma obrigação de vender minhas ações, que eu tenho em carteira. Então, isso é a cobertura, eu tenho para cobrir a operação caso eu seja exercido, né? Quem vende, ele está numa ponta passiva. Quem compra a opção, ele está na ponta ativa, ele tem um direito. Quem compra a opção tem um direito, sempre. E quem vende uma opção sempre tem uma obrigação, independente da opção, se é uma put ou se é uma call. No caso da call, vendi uma call, eu estou criando uma obrigação, ó, sou vendedor, estou criando uma obrigação para mim de vender minhas ações. Então, vendi 100 calls de Alus a um strike, que é o preço de exercício, a R$ 28,83. O vencimento dessa opção, ó, 21 de agosto, ó, tá faltando 2 dias úteis para o vencimento. Toda opção ela tem um ciclo de vida, ela nasce, ela matura e ela morre. Está perto de morrer essa opção, de sumir. Eu posso esperar até sexta-feira, até o vencimento, para ela virar pó. No caso, os preços dessa ação, ó, o preço da ação Alus 3 está R$ 25,91. Aqui diz, ó, preço do objeto, o ativo objeto. Hoje, agora, nesse momento, está R$ 25,89. Veja que eu criei uma obrigação de vender a R$ 28,83, né? Então, eu só vou vender a esse preço aqui de R$ 28,83 caso o preço da ação suba e fique 1 centavo acima de R$ 28,83. Se ficar R$ 28,84, eu sou obrigado a vender a R$ 28,83. Agora, nesse preço aqui, não vai acontecer nada. Simplesmente eu ganhei 16 centavos por opção, que dá R$16 nesse caso aqui, que é 100 vezes 16 centavos. E minhas ações continuam em carteira. Então, o meu objetivo foi atingido, né? Eu usei o que eu tinha para gerar dinheiro, para gerar fluxo de caixa aqui. É um fluxo de entrada, né? Então, isso é fazer grana no mercado de opções. Então, hoje, se o exercício fosse hoje, o vencimento fosse hoje da opção, essa opção viraria pó, minhas ações continuariam em carteira, não aconteceria nada. Beleza? Mas se eu não quiser esperar o vencimento, eu posso comprar a opção a 2 centavos. Veja que eu vendi a 16. Eu teria um ganho de 14 centavos. Claro, tirando as taxas, né? Que são pequenas aqui, no meu caso, dessa corretora. Mas aconteceria isso. Essa outra opção aqui é a Alus T. Esse T me diz que ela é uma put. O quinto caractere, ele me diz o tipo da opção. Aqui é a H. Ele me diz que é uma call de vencimento em agosto.
E o T é uma put de vencimento em agosto. Ó, todas as duas vencem em agosto, ó. Mas uma é call e a outra é put. E qual a diferença, Diego, de uma call para uma put? Bom, de vender uma call e de vender uma put. Eu atuo só na ponta vendedora. Eu não atuo no mercado de opções comprando. É muito raro eu comprar uma opção. Eu faço mais vendas. Então, quando eu vendo uma put, como eu estou vendendo, eu estou criando uma obrigação. Da mesma forma aqui da venda de call. Eu criei uma obrigação. Isso não muda. Só que na call, eu criei uma obrigação de vender minhas ações que eu tenho em carteira. E no caso da put, eu estou criando uma obrigação de comprar. É o contrário. Então, eu estou recebendo uma grana, um dinheiro, para eu comprar uma ação que eu quero ter em carteira. Sempre uma ação que eu quero ter em carteira. Então, tenha muito cuidado com isso. Nunca vender puts. É uma recomendação, né? Nunca vender puts de uma ação que você não queira ter em carteira. Então, a Alus 3, eu penso que é uma boa empresa, paga dividendos e está num preço atrativo. Mas eu não estou recomendando vocês comprarem as ações de Alus 3. É uma opinião minha e esse vídeo só tem caráter educativo, tá? Então, não é uma recomendação de compra. Então, eu penso isso como investidor individual. Então, eu vendi puts de Alus. E veja que eu vendi duas puts, ó. Duas séries. Séries distintas, ó. Uma 261, outra 271. Uma tem strike 25,58, outra tem strike 26,58. R$1 de diferença aí, né? O que foi que eu fiz aqui? Eu fiz uma diversificação de vendas de puts no mesmo ativo objeto, na mesma ação, que é a Alus 3. Então eu diversifiquei minhas vendas de put. Eu tenho um dinheiro na renda fixa que está rendendo, tá? E eu usei esse dinheiro que está lá rendendo na renda fixa, no Tesouro Selic, no ETF, né, que é atrelado à renda fixa, a Tesouro e ao IPCA+, que é o ETF, deixa eu ver aqui qual, esqueci aqui, LFTB11, e é um ETF mais atrelado a títulos públicos. Então, eu estou usando isso para fazer venda de put. E aí eu diversifico. Como venda de put, eu estou criando a obrigação de comprar as ações e nós aprendemos na literatura dos investimentos que devemos sempre diversificar nossos investimentos. Nunca colocar tudo numa cesta só, né? Várias cestas e você vai colocando os ovos em várias cestas. Então, é isso que eu fiz aqui. Por isso que eu diversifiquei aqui. Diversifiquei não o ativo, eu diversifiquei o strike, né? Mas eu também diversifiquei nos ativos, ó. Você vê aqui, ó. Vamos procurar os Tzinhos aqui, que são as put, ó. Banco do Brasil, ó. Fiz uma venda de put de Copel, de Cyrela. Diversifiquei também nos ativos, ó. Itaúsa, Petrobras, TIM e Vale. Veja que fiz várias vendas de put em vários ativos objetos e num deles eu diversifiquei até o strike. Eu mudei o strike. Eu posso ser exercido nesse e não ser exercido nesse, ou posso ser exercido nos dois. Agora, eu tenho que fazer uma conta de tal forma que o dinheiro que eu tenho em renda fixa, cubra essas operações. Nunca fazer nada descoberto, sempre coberto. Então é isso. Hoje, a Alus está R$ 25,93, que é o preço da ação. É o preço da ação, o preço do ativo objeto. O mercado de opções é um mercado derivativo, e no caso aqui é opções sobre ações. Então, as opções derivam das ações. Então, o que acontece no mercado de opções é derivado das ações aqui. Então, hoje, o preço da ação é R$ 25,94. Ou seja, se o vencimento fosse hoje, eu teria que comprar a ação, 500 ações de Alus a R$ 26,58. Já a de R$ 25,58, não. Porque para eu ser exercido, no caso da venda de put, o preço da ação tem que ficar abaixo do meu strike. É ao contrário da venda de call, que tem que ficar acima. 1 centavo acima, né? No caso da put, tem que ficar 1 centavo abaixo. Então, se ficar 25,57, aí sim. Se o preço da ação fechar na sexta-feira a 25,57 ou menos, aí sim eu sou obrigado a comprar 25,58. Beleza?
Esse é o racional por trás da venda de put. Então, nesse caso aqui, hoje, se fosse hoje, eu estaria sendo exercido só nessa. Nessa não. Essa aqui viraria pó, beleza. Embolsei o quê? 21 centavos, só que eu vendi 300, né? Então, 21 vezes 3, R$ 63 eu ganhei aqui, né? Ganhei os R$ 63 e meu dinheiro continuará lá na renda fixa rendendo. Então, esse é o racional na venda de put. Nesse caso aqui da outra, eu sendo exercido, que é o comprador da put que vai exercer o seu direito. Eu vou só ser exercido, ou seja, eu vou ter só a obrigação de comprar as ações do camarada a R$ 26,58. Então, eu vou ter que comprar 500, ou seja, eu vou ter que desembolsar quanto? Vamos fazer aqui as contas. Eu vou ter que desembolsar 500 vezes 26,58. R$ 13.290. Eu vou ter que resgatar da minha renda fixa para comprar essas ações. Beleza? Então é isso. Então, mais meu objetivo aqui no vídeo é zerar uma posição para vocês verem como que faz para zerar. Eu vou zerar as que estão custando 1 centavo já, ó, tipo essa do Banco do Brasil. O Banco do Brasil caiu recentemente bastante, né? Está sendo penalizado aí, né? Muitos investidores estrangeiros saíram do papel e o preço da ação caiu, despencou. Então, essa call que eu vendi, ó, vendi 100 calls a 22,65. Então, a probabilidade de eu ser exercido está muito pequena, só falta 2 dias para o vencimento. Por isso que ela está custando hoje 1 centavo. Mas quando eu vendi, a opção estava 14. Então, eu estou tendo um ganho de 13 centavos. Tirando as taxas, né? Claro. Mas as taxas são pequenininhas. Aqui no meu caso é até zerada a taxa de corretagem. Só vai ser mesmo as taxas da B3, né? Emolumento, liquidação e tal. Então eu vou zerar. Como é que eu faço? Poderia vir aqui, ó, Z de zerar. Como eu vendi, eu poderia, ó, ir no C de comprar. Mas eu vou fazer de outra forma. Eu vou vir aqui e vou digitar o ticker da opção BBASH23. Eu venho aqui no módulo de opções e no ativo, ó, tá Cirela. Eu vou botar Banco do Brasil. Aqui é o ativo objeto. BBAS3. Aí eu vou atrás lá do ticker H23, né? Ó, o vencimento 21 de agosto. Aqui você pode, ó, tem uns semanais, ó. Pode alterar aqui os vencimentos, mas o meu vencimento é 21 de agosto. H23 tá onde? Aqui. Aí eu venho aqui, ó, identifiquei, né? É uma call europeia. O que isso significa dizer? Eu só posso ser exercido no vencimento. Apenas no vencimento. As americanas é até o vencimento. Eu posso ser exercido. Agora, comprar e vender eu posso a qualquer momento. Beleza? Então, como eu vendi, eu posso recomprar e zerar a minha posição. Então, eu vendi 100 calls. Então, eu tenho que comprar as mesmas 100 calls para eu zerar a posição. E aí, eu vejo aqui, tá 1 centavo. Ó. Então, simplesmente isso. Ó, comprar. Como eu vendi, agora eu vou comprar as mesmas 100 calls. Então, eu vou gastar R$1 para zerar a posição. E aí, eu já posso partir para uma nova venda de call, se eu quiser, para o próximo vencimento, em setembro, no caso. E gerar mais grana. Então, ordem executada, zerou. Vamos olhar lá a minha posição, ó. Vai aparecer lá, vou fechar aqui a boleta. E vai aparecer lá, ó. Ó, a quantidade. Tava menos 100, né? Agora zerou. Comprei 100, tava menos 100. Comprei 100, menos 100 mais 100, zero. Então zerou. Beleza, botei o dividendo sintético no bolso. Minhas ações de Banco do Brasil continuam em carteira. Então, como eu vendi 100 calls, eu tinha no mínimo 100 ações de Banco do Brasil. Elas continuam em carteira. Então, eu vendi uma call, gerei uma obrigação de vender minhas 100 ações de Banco do Brasil, porém, o preço da ação caiu, não ultrapassou meu strike, logo eu continuei com minhas ações em carteira e recebi uma grana por isso, certo? Então, foi isso que aconteceu. Isso é zerar posição. Você pode zerar uma posição antes do vencimento, uma semana antes, às vezes em uma semana, 2 semanas já está... O preço da opção já está 1 centavo. Não vale a pena você ficar
esperando até o vencimento só por causa de 1 centavo. Isso é um custo de oportunidade, né, chamado. Então você já pode zerar e já partir para a próxima operação, para já tentar colocar mais dinheiro já no próximo vencimento, certo? Ou até no mesmo vencimento, se quiser, dependendo do contexto, né? Então, o objetivo do vídeo era esse, pessoal. Espero ter agregado mais um pouco na vida de vocês. E até a próxima. Fica com Deus. Abraço.